Sempre recepcionados, muito bem recepcionados pela Lica e pela equipe de lá. 11h17, 31 graus e 7 décimos a temperatura, e agora a gente vai saber mais a respeito da história da Casa do Morro. Aqui nos bastidores a gente já tem conversado bastante, tem muita coisa para ser buscada, para ser explorada. São em torno aí de 130 anos de história, e a dona Clara Duarte, professora cruzeirense, ela que tem habilitação em letras, é professora de português e literatura e vai conversar um pouco conosco. Muito obrigado por aceitar o convite da Rádio Independente. Tudo certo? Bom dia. Bom dia. E desejo saudar a todos. Curto e rasteiro, poucos os minutos. Vamos lá. A entrevista nem começou e já tem recadinho para a senhora na nossa live aqui no Facebook. O pessoal já está mandando um recadinho. Tem a sua galera mesmo, porque olha só, o Júlio Santos, ele disse: Dona Clara, uma grande amiga, lembro que visitava as escolas há 30 anos. Júlio Santos. É da sua galera. Não entrega tudo. É da tá sua feia galera. a coisa. Vamos falar um pouquinho dessa história do município e também que se confunde, né, com a Casa do Morro. A senhora tem até material aqui de bastante tempo, dona Clara, para falar o que representou na época, a história. A senhora falava de pessoas que já moraram por aqui. Fala um pouquinho desse enredo aqui da Casa do Morro e do município de Cruzeiro. Sim. A história do município de Cruzeiro ainda há muita obscuridade e dados que não fecham. Então, a gente procura compilar e ver, conversar com quem. Uma lástima que muita coisa se perdeu, porque as pessoas já morreram. Bom, eu conheço a Casa do Morro desde menina. A gente vinha aqui em cima, nós brincávamos, havia muitas frutas, e fantasmas, né? Então, alguém sempre se encarregava de nos assustar para a gente sair correndo. Ela foi habitada depois que a família não ficou mais com ela. Família Zambuja. A família Zambuja. O último dono da casa, pelo que se tem notícia, foi o seu Armando Lopes. Então, e a última herdeira da casa foi Dona Natércia Rafaela de Azambuja Terra. Ela era mãe de uma professora que foi colega minha na época. Então, por ocasião da minha gestão na Secretaria de Educação em 89, 92, inauguramos a casa, a gente procurou cuidar dela, e com um pequeno museu, compilado com a comunidade, também a biblioteca pública passou aqui, e ela foi aberta durante uma semana do município, com uma semana de cultura. Foi maravilhosa. Não sei se a prefeitura ainda conserva. Há documentos que eu mandei filmar em fita cassete. E ali ela ficou assim, anos funcionando. E o meu medo, quando se ventilou depois da minha saída, eu voltei em 97 a 2000, eu fui novamente secretária de Educação e lutei muito pela biblioteca pública, porque eu acho que o município que não tem lugar para sua biblioteca pública é difícil dialogar. Então, eu sempre zelei muito por ela. Ela é pobrezinha, mas existe. E sempre procurei formar bibliotecas por onde eu andei. No hospital tem um início de uma, há livros perambulando por Cruzeiro, e assim vai. Bom, então, depois, quanto a moradores. A dona Natércia, então, mãe de Dona Núbia Terra,
cujo contato eu mantive enquanto foi possível. Ela me parabenizou pela volta dos cuidados com a casa. E por ocasião da inauguração da época, porque nunca foi feita a restauração dessa casa, porque não há recursos. Isso é um trabalho de cinzel, de engenheiros. Isso teria que haver assim, montanhas de dinheiro, que eu tenho acompanhado a restauração de Notre Dame. É incrível o trabalho. E, então, sempre foram feitas reformas. E agora, Dona Núbia, então, por ocasião, que eu pedi que se tivesse peças originais, então me foi entregue uma jarra que teria sido usada, porque Primórdio gostava de tomar o leite da manhã dele na jarra, uma jarra bonita. E eu não sei se há ainda essas peças. E também alguns puxadores, eu não lembro muito bem. E a chave da prefeitura antiga, pelo que me consta, ela existe. E está na casa da Sara, não sei se ainda vive, porque essa revista é um documento que ela fala muito bonito sobre a casa. Isso em 85. Em 85. 1985. E a Sara, ela vinha muito à fazenda dos Azambuja, em Santarém, que também eu tenho aqui existe fotografias, não sei, eu acho que ela ainda existe lá em Santarém. E ela contava, então, que ela veio a conhecer a Casa do Morro, ela já era moça. Só que eles já tinham, eles moravam ou moram em Concórdia, em Santa Catarina. E eles devem conservar zelosamente ainda o registro da opulência que existia na casa. Candelabros finíssimos, piano, que havia saraus, era bonita coisa, né? E muitas velas, candelabros, enfeites, que tinham sido trazidos na época, tinham vindo, inclusive, o vestido da noiva, na ocasião, na Tércia, se não me engano, foi na Tércia ou a Leocádia? Não, foi ela na Tércia. Tinha sido trazida da Europa. Dona Clara, a gente observa aqui a estrutura da Casa do Morro e tem muitas dúvidas. E eu acho que a senhora também divide com a gente esses questionamentos, até por essa questão obscura de ter sido algo que se perde ao longo do tempo. Mas eu colocaria 3 pontos fundamentais para a gente tentar, pelo menos, o que se tem de informações até então. De forma objetiva, a data da construção, se de fato aqui foi utilizado com algum intuito de guerra, de alguma coisa nesse sentido, e também no motivo pelo qual a estrutura é feita em arcos aqui na Casa do Morro. Sim, a construção da casa. O que se tem mais oficial e que seria o coronel Primórdio querer fugir da enchente. Só que ele teria começado a construção próximo à fazenda da mãe dele, Dona Laura, que seria ali onde funciona a prefeitura. E que uma enchente teria coberto, porque não estava pronta, grande parte das estruturas. E ele, então, começou a casa aqui em cima. Só que também isso aí ficou meio obscuro, porque perto ali, que enchente seria essa? Se não me engano, essa enchente teria havido em 1876. Não sei se eu estou exata nisso aí. E então, um lugar que eu presumo que
poderia ter sido a primeira construção seria próximo à Figueira. Porque eu moro ali embaixo, por exemplo, a enchente de 41, se eu morasse ali, a minha casa ficaria coberta. Então, ali é mais plausível de uma enchente grande. E a data da construção? Então, uns dizem 1872, que também não fecha, porque em alguns lugares fala em época da República. Em 72, a República não existia, era império ainda. Foi em 889. 89. Então, aqui por esse documento, diz que teria sido em 1888 até 90, que também não fecha, porque durou 5 anos. Os motivos agora. Os motivos da enchente, outros ventilam extraoficial, nunca soube nada pela família ou por descendentes, que teria sido também pelo ar aqui de cima, pessoas da família que estariam doentes, e havia uma doença muito grave que ainda hoje leva brasileiros, e que as pessoas viriam para cá também em busca de novos ares. Em função da tuberculose. Se fecha isso aí também, eu nunca consegui apurar. Mas a história oficial fala em o motivo principal ou o único seria a enchente. E por um detalhe que tem lá nos fundos, tipo de um visor, se presume que o pessoal se cuidava e que também haveria uma passagem secreta da casa até o rio. Eu quase cheguei na pessoa que propagou isso, mas não consegui. Então, também, e acho que isso deve ficar no passado, porque se sabe que o solo aqui de cima, ele contém muita água e é muito perigoso ficar. Eu teria ideia mais ou menos de onde poderia ser. É um mistério então, né? Porque senão a gente teria conhecimento hoje, algo que ficou na história. Tem muitas informações aí que não são encontradas, né, dona Clara? E o mistério, meu pessoal, faz parte da Casa do Morro. E foi isso que me levou, porque apesar de ter enfrentado uma vida muito difícil, eu sempre fui muito romântica. E eu escrevi alguma coisa sobre a casa, inclusive a crônica dos 25 anos. Eu tive a honra de ser convidada. E daí me perguntaram, a senhora estava sentada lá? Eu disse, eu escrevi de pé. Eu estava com uma crise de ciático. Aí deram risada da minha cara, mas foi, né? Tá bom. E vamos adiante. Bom... A gente tem que encerrar o programa, sim. Então um recado final aí, mas é bem interessante a história, mas a programação da Rádio Independente vai seguir aqui ao longo do dia. Senão eu vou ser podada, e eu escuto muito a rádio. O esporte é comigo. Escuta, gente. Então, a casa sempre foi rodeada de muito mistério, e isso povoou a minha infância. E de muita gente que veio celebrar o seu casamento, não a festa, mas aqui no Morro o seu juramento de amor. Quer dizer que não foi só influenciado não só influenciou a mim, retificando, mas também a esses casais que até hoje estão unidos. Também com essa vista, né? Essa vista linda aqui, não tem como não inspirar as pessoas, né? Não sonhar, como se diz. É uma ótima pedida para o futuro, para retomar, né? Fazer casamentos aqui. E sonhar é preciso, minha gente.
Ai de quem não sonhasse. Muito legal, chamou muita atenção, a gente falava até fora do ar sobre esses arcos, né? Que teve inspiração tanto dos arcos do Triunfo do Rio de Janeiro, quanto os arcos os arcos do Triunfo na Inglaterra e os arcos da Lapa no Rio de Janeiro. Mas a informação que eu acho mais cabível pode ser, porque o Primórdio era amigo de um senhor, um nobre falido, que teria viajado pela Europa e pelo Rio. E se ostentou por esses arcos. Mas também, o que eu acho bastante plausível, com outra informação que eu tenho, de que esses arcos foram construídos como quebra-ventos para proteger a casa do vento, já que ela é bastante exposta. É isso aí. Valeu. Dona Clara Duarte, professora aqui de Cruzeiro, português, literatura, a sua área foi secretária de Educação, então dando um pouco dessa história, um pouco de aula também sobre a Casa do Morro, especialmente a Casa do Morro, mas também sobre o município. Obrigado pela sua presença aqui no aniversário de 58 anos de Cruzeiro do Sul. Eu a princípio sou bem franca. Eu procuro me preservar, porque eu tenho essa cara de menino, mas vou fazer 80, né? Então, eu já me preservo. Mas como foram ex-alunos, e tenho a honra de dizer que o prefeito, o seu João Dúlios, foi meu aluno também, me orgulho dele, sempre me orgulhou, porque ele foi líder comunitário primeiro, e o secretário também foi meu aluno. Quer dizer, a maioria ali que compõe, e há bastante mulheres na Câmara. Quem sabe amanhã ou depois o município não eleja uma mulher novamente, que eu acho que até os defuntos saem da cova para ajudar. É isso aí, Dona Clara, a senhora é muito querida, viu? A nossa live aqui no Facebook tem muitos recados, a gente infelizmente não tem mais tempo para ler todos os recados, mas tem muitos recadinhos, a gente vai repassar eles para a senhora, tá bom? Muito obrigada. Eu até entrei no Insta, né? Opa! Porque a minha neta está concorrendo à fadinha da Festa Fantasia. Quem é ela? Como é o nome dela? É Sara Hanna de Almeida. E Já o fez que o comercial uma avó não faz? Não tem limites. Muito Vou obrigado. fazer o meu comercial. É isso aí. Olha, não é todo dia. Verdade, muito bem. Obrigada a oportunidade, desculpe, mas consegui não me emocionar e não chorar. Um pouco, né? No final quase que foi. Quase que foi. E agradeço assim ao convite, me senti bastante honrada, mas muito preocupada. Porque talvez, procurando bem, achariam pessoas que mais conhecem do que eu, tá? Então, eu agradeço a todos, meus ex-alunos, o carinho do povo de Cruzeiro, o respeito que eu sempre tive, e eles tiveram comigo, porque cargo de confiança, 2 gestões, gente, não é fácil. Muito bem. Obrigado, Muito Dona Clara. Muito obrigada, viu? Interessante, apenas rapidamente pontuar, porque a gente muitas vezes quer respostas concretas da história, mas muitas vezes não se tem. E se deixar claro do que existe, do que não existe de fato, é sempre o mais importante para poder desmistificar um pouco da história aqui da Casa do Morro. Valeu, gente. Fechando aqui o Troca de Ideias. Hoje a gente não vai ter alguns quadros, é um programa especial e seguiremos daqui a pouco.